Pastora Camila, Deus te abençoe. Aleluia. Oh, quanta gente. A paz do Senhor Jesus, igreja. Quando eu estou diante de um povo tão seleto, de uma igreja tão abençoada, e de um evento tão importante porque a gente percebe quando um evento vem do coração de Deus para o coração do homem, e eu não tenho dúvida que essa é a realização e a evidência do Corafesp. E eu, todas as vezes que isso me ocorre, eu sinto vontade de, antes mesmo de começar a pregar alguma coisa, dizer para aqueles que estão ouvindo: quando Deus te fizer uma promessa, acredita nela, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. João capítulo de número 20, essa palavra ela voltou ao meu coração muito forte como palavra de Deus para essa noite. Já mais ou menos no período de 24 horas o Espírito Santo tem me impelido, glória a Deus, aleluia, a ministração dessa palavra. Diz assim o texto, verso 1 em diante: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão e Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. E o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Vem comigo e diga: voltaram. Diga mais forte: voltaram. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou. Diga: Maria ficou. Diga de novo: ficou. Preste atenção. Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou, chorando fora a entrada do sepulcro. E enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, respondeu ela: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria! E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E você diz amém. Diga amém. Diga glória a Deus por essa palavra. Senta adorando o nome dele, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Nós estamos vivendo um tempo e uma atmosfera de cura muito grande em que o Senhor está nos proporcionando. E essa atmosfera de cura, ela paira sobre nós e será determinada sobre a vida de todo aquele que crê. E que junto com essa necessidade, está em unidade com o seu irmão, clamando a Deus por isso, para que o Senhor cure.
Hoje aqui mais cedo nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos pela manhã. A pastora Vanessa, é isso, né? Esteve pregando e trazendo uma palavra sobrenatural. Palavra essa que já tinha tempo que eu não ouvia. Um tipo de palavra que confronta a transformação do caráter. E ela pregou tremendamente. E eu acredito que todas as palavras estão direcionadas para que haja uma cura de dentro para fora. E em toda área que precisa de cura é porque já foi visitada pela dor. Vou repetir para que todos entendam. Toda área que carece de cura é porque já foi visitada pela dor. Então a gente agora vai observar que o nosso Rei, o nosso Senhor, depois de ter andado 3 anos e meio de maneira tão íntima e tão junta com os seus discípulos, também com Maria e com muitas outras mulheres que sustentavam o seu ministério, agora eles vão viver um momento de luto, de tristeza muito grande, um momento em que o seu Senhor, o nosso Senhor, haveria de ser crucificado e foi crucificado com morte de cruz. E depois de ser crucificado, ele já havia dito que ressuscitaria. Mas o problema da dor é que ela embaraça o nosso entendimento acerca das coisas que ele já prometeu no futuro. Às vezes a dor é tão grande que ele garante alguma coisa boa antes de que a coisa ruim aconteça. Mas às vezes a coisa que aconteceu de ruim é tão ruim que a gente esquece de que depois dela ele já tinha falado sobre coisas boas. Agora olha que interessante, não foi apenas nenhuma nem duas, mas por 3 vezes consecutivas Jesus deixou claro que ressurgiria dentre os mortos. Mas ainda assim a dor era muito grande. Quando a dor é grande, a gente esquece. Quando a dor é grande, a gente não lembra. Quando a dor é grande, a gente fica com a mente tomado pela dor e parece que não vai mais sair daquilo dali. Então veja bem, não é apenas Maria, mas muitos discípulos e tantos outros que seguiam Jesus estão escondidos, estão refugiados e estão tomados pela dor de ter visto partir o seu Senhor. Só um exemplo de que não é uma coisa só de mulher, mas é uma coisa de discípulo em geral, é uma coisa de quem ama o Senhor, de quem espera pelo cumprimento de uma promessa, que até os discípulos, os homens, por exemplo, a Bíblia diz que depois da ressurreição de Cristo, aquele momento em que ele passaria 40 dias ainda peregrinando sobre a terra, a primeira coisa que ele foi fazer depois da ressurreição foi trazer de volta ao caminho para retornar a Jerusalém os 2 discípulos que já estavam aonde? No caminho de Emaús, ou seja, se distanciando da onde o Pai tinha mandado eles ficar antes de ser assunto aos céus. Antes de ser assunto aos céus, Jesus havia dito: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois ele vai reafirmar isso uma vez mais para os discípulos, porque estava todo mundo se refugiando, saindo correndo, cada um para um lugar. Aí lá em Atos 1, capítulo 1, verso 8, ele vai dizer novamente para todos que estavam presentes, ele vai dizer: ficai em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa do Pai que de mim ouviste, que há de descer o Espírito Santo sobre vós, e ser-me-eis testemunha na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tudo isso foi depois. Antes só dor. E na hora da dor ninguém lembra. Na hora da dor a gente esquece. Então eu estou falando isso aqui para que você entenda o cenário, o espírito, o coração, de que maneira Maria Madalena vai chegando até aquele sepulcro na madrugada de domingo. Ela vai chegando ali, o coração está em agonia, há uma tristeza inconsolável, há uma perda, a perda daquele que preencheu a sua vida, a perda daquele que libertou de todos os espíritos que a oprimiam, a perda do único que a amou incondicionalmente. Então agora ela acorda cedo e junto com outras mulheres em outros textos, que chamamos de sinópticos, que trazem a repetição de um mesmo texto, mas de maneira um pouco distinta, ela vai agora erguer-se, vai sair ainda no escuro, ainda na madrugada, até porque quem está com dor não dorme.
Então ela quer correr em busca de fazer o que é possível para amenizar aquela situação. E qual é a maneira que Maria vê para amenizar aquela situação? Ela convoca outras mulheres que foram tão cheias por ele quanto ela foi. Ela convoca outras mulheres que caminham na mesma visão, como ele ensinou a mesma visão. Ela chama outras mulheres que não têm medo de concordar em ir na mesma direção, em fazer a mesma coisa. Eu não sei se você entendeu, mas o Senhor já está abrindo um parênteses, e Ele está dizendo: quando começar um projeto, anda com gente que concorda, anda com gente que caminha na mesma visão, anda com gente que vai na mesma direção, anda com gente que aceita a proposta que você está colocando. E qual é a proposta de Maria? Ela quer chegar lá e ela quer fazer o que? Ela sabe que ele está morto. Na cabeça dela, ela tem certeza, e ela sabe, ela viu, ele está morto. Completa para mim, ele está? Ele está? Galeria pode falar também, ele está? Ele está morto. Mas ela vai e ela quer dar os preparativos. Ela quer ter oportunidade de ver, de abrir, de observar, não para remover, porque dentro da cultura judaizante seria um escândalo muito grande. Então, na verdade, Maria vai a fim de querer dar continuidade aos preparativos do corpo de Jesus. Lembra que quando aconteceu tudo que aconteceu, a Bíblia vai dizer, era grande o dia da preparação daquele sábado, e para que os corpos não ficassem expostos no madeiro, foram tirados às pressas. Então Jesus foi sepultado muito às pressas, e ele não recebeu todos os cuidados no tempo propício para que fosse sepultado com o nível de dignidade que qualquer homem daquela época teria. Mas não tem problema, não lhe faltou dignidade. É por isso que naquele dia, naquele culto, na casa de Simão, quando preparou aquele banquete, ele já sabia que não ia dar tempo depois, então ele preparou tudo antes. A Bíblia diz que uma mulher está lá encostada na parede, ó, ela provavelmente está com as mãos nas costas, porque quem entrava numa festa de penetra tinha que mostrar que era penetra. Podia até entrar, mas tinha que deixar claro que entrava, mas não foi convidado. Aí quando chegava tinha que entrar, ó, botar as duas mãos nas costas e encostar na parede para mostrar: estou aqui, mas não fui convidado. Aí a Bíblia diz que Simão prepara aquele banquete lá, e está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas ele não está nem aí para Jesus. Ele só quer fazer o que a Vanessa pregou, ele quer usá-lo para se promovê-lo. E aí, sabe o que ocorre? Ocorre que ela está lá, vendo o Senhor. Eu imagino o que é uma sala, com Jesus ali, pronto para curar, pronto para amar, pronto para abraçar, pronto para beijar, pronto para promover, pronto para edificar, pronto para levantar, pronto para renovar. E a mulher está sentindo, porque a alma da criatura anseia pelo seu Criador. Quanto mais carente, maior necessidade. Ela está olhando para o olhar do meigo nazareno, e ela está percebendo: ai, mas não posso, não fui convidada. Ai, mas eu penso que entre a ética e a necessidade sempre fala mais alto. É por isso que tem gente que não entende. Ei, Benícia, para de pular, não tem ética. Moisés, não roda hoje, não, mãe, não pula, não tem ética. Só que às vezes as pessoas não sabem com que necessidade nós chegamos aqui. Elas não sabem que a necessidade é maior. Aí a Bíblia vai dizer que ela rompe com o protocolo da ética do penetra. Ela vai até ele e um escândalo da graça se promove naquele dia. É uma choradeira, é óleo para unção, é cabelo para um lado, é lágrima para o outro. E o povo começa a olhar e começa a dizer: se ele fosse profeta, ele ia saber que ela era adúltera. Aí ele diz: olha, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Então dizia, mestre. Ele diz: olha, desde que eu cheguei na tua casa, tu não me beijou, tu não me abraçou, tu não me recebeu como convidado que tu diz que eu sou. Agora essa, desde que eu cheguei, não para de me beijar os pés. Não é o foco principal da mensagem, mas talvez sirva para alguém aqui. Todo mundo reclama de quem não faz, e quando a gente faz, reclama porque a gente está fazendo. Houve uma mulher então que com um vaso de alabastro ungiu ele, e ele disse: isto é feito para minha preparação. Me ungiu, e este fato será contado sempre que essa história for falada. Então ele já havia preparado, mas é cuidado de mulher.
Cuidado de Maria. Olha para quem está ao seu lado e diga: coisa de Maria. Maria é tipologia de mulher, né? Olha para ela de novo e diga: coisa de Maria. Não é? Quando a gente esquece o nome de alguém, a gente fala Maria, né? Maria, coisa de mulher. Ela quer chegar cedo e ela quer ir lá para poder dar os preparativos finais. Ela quer saber se limparam o sangue direito. Ela quer saber se tem cheiro de bálsamo, se ainda resta perfume, se o linho era de boa qualidade ou se era uma atadura qualquer. Ela quer saber a maneira com que ele foi colocado, com que ele foi enrolado, se foi com a dignidade merecida de ser o seu Senhor. Então ela vai com esse cuidado, mas a Bíblia diz que quando ela chega lá, a pedra está removida. Quando a pedra é removida, Maria toma um choque de realidade. Agora veja bem, quando ela sai de casa então, ou da onde estava, para dar os preparativos do cuidado do corpo do seu Senhor, ela está saindo com um plano. O plano é esse: eu vou cuidar do corpo dele, eu vou ver como foi que tudo se deu, eu vou me certificar de que tudo está certo, eu quero ter certeza de que a coisa foi feita como ele merecia, como deveria ser. Que nível de honra, que nível de nobreza. O corpo de Jesus, na cabeça dela, haja vista que ela pensa que está morto, já não tem mais nada a lhe oferecer. Esse é o maior nível de gratidão. É quando você ainda luta por alguém que já não tem mais nada para te oferecer. Aí ela chega, só que ela tem um plano e o projeto é esse. Olha para a irmã que está do seu lado e diga: ela tem um plano. Seja Maria nessa noite, olhe para essa pessoa e diga: Maria tem um plano. Maria representa a gente nessa tarde profética. Maria tem um plano, e o plano é este, vamos lá. Talvez ela não tinha nem se dado conta de como é que ia fazer para remover uma pedra tão pesada. Como é que ia fazer para carregar o corpo de um homem de quase 1,68, 1,70, 73 de altura, né? É o tipo de coisa que a gente é movido pela intenção, e só depois a gente faz o cálculo para ver se vai dar certo. Eu gosto de coisa assim. E literalmente não é coisa de Pedro nem de João, porque homem é calculista, por isso que ele é o cabeça. É coisa de Maria. Maria é assim, ó. Corafesp vai ser do dia 20, do dia 25 ao dia. Corafesp vai ser dias 25 e 26. Você é de uma congregação lá da Caixa Prego. Aí alguém diz assim, ó, vai ter o Corafesp dia 25 e 26. Antes de saber se tem dinheiro de passagem, se tem dinheiro para comer, você diz: eu vou. Bota meu nome aí na van que eu vou. Ó, tem um ônibus, vai caber 60 pessoas, mas ó, a gente vai gastar mais ou menos de despesa. Um exemplo, 80, 120 reais. Ela não tem R$1 nem para dar de oferta. Ela levanta na reunião das irmãs: bota meu nome que eu vou. Não, escuta. Talvez o lencinho tenha sido dado, mas também possa ter sido vendido. E dependendo do valor do uniforme, seja o que for, é coisa de Maria. O sapato é antigo, o relógio é o mesmo do ano retrasado. Ela já pensou: ou eu pago o lenço ou eu faço escova. Aí ela pensa: não, vou pagar o lenço. Aí mete um gel no cabelo, faz um coque arrumado e pensa: me dá meu lenço. Aí a gente diz: pode pagar até quando? Aí um exemplo: até dia 5, tá bom. E ela sai dali pensando: meu Deus, eu faço o quê? Brigadeiro, coxinha, meu pai do céu, o que eu faço? Depois que ela faz o cálculo. Isso é coisa de Maria. Fazer o que precisa ser feito e depois visualizar como se dará. É tão tremendo, tô lembrando aqui agora. É coisa tão de Maria, é tão tremendo, que a Bíblia vai falar sobre a própria Maria, mãe de Jesus, que quando Gabriel chega diante dela, e ele diz assim: tu conceberás, tu darás à luz ao Filho de Deus, e entrega para ela a mensagem. Ela diz primeiro assim: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Ela aceita antes de saber como, tanto que ela aceita e depois ela diz assim: mas como se dará isso? Oh Maria, Deus está dizendo: entra mais forte, entra no projeto, faz um plano, estabelece um propósito, estabelece algo. Deus está dando plano para Marias aqui. Deus está te autorizando a seguir adiante com o projeto. Deus está dizendo: bota no papel, faz o projeto, deixa teu coração bater, deixa tua alma pulsar, toca para frente e coloca do teu lado quem vai na visão. A Bíblia não diz. Mas eu fico pensando, já pensou se uma outra amiga, outra Maria, chega do lado e diz: olha só, tudo bem, mas a gente vai, como é que a gente vai mexer na pedra? Chegar lá a gente vê. Por quê? Porque o negócio é fazer.
Eu vou repetir isso aqui dessa maneira: o negócio é fazer. Não vem botar na minha mesa um plano de teoria com tópico bonitinho feito no Word, não. Eu quero saber se você tem disposição para fazer. Fazer. Deus está derramando em nós. Deus está falando mais comigo. Deus está derramando no coração de mulheres aqui planos e projetos, e está dando disposição para fazer. Você vai fazer. Você vai fazer. Sabe isto que você colocou no seu coração? Vocês vão fazer. Aí veja bem, ela chega. Quando ela chega, desespero. Por quê? Porque no plano da vida, no plano da obra de Deus, ninguém escreve no plano assim: vou levar bálsamo, vou levar mirra, vou levar linho e vou levar um imprevisto. Ninguém bota isso no plano. Ninguém faz um plano de casamento e bota assim: vou casar dia tal, vou usar vestido tal, tá, e dia 30 de abril quero ser traída. Não, não tem isso. Ninguém diz assim, ó, quando faz um plano: vou ficar 2 anos casada, no 3º entro na faculdade, no 4º resolvo, 5º eu tenho filho, tá, no 7º ano eu decido ter câncer. Não, no plano não entra imprevisto, é por isso que tem esse nome, imprevisto. Houve um imprevisto na projeção de Maria. Quando ela chega lá, a pedra está removida, o sepulcro está aberto, e ela se desespera: onde está o corpo do meu Senhor? Ela já pensa no pior. Por quê? Porque há uma movimentação romana. Ele havia dito que ergueria o templo em 3 dias. Os judeus já sabiam, aqueles que não a concordavam e acreditavam ser ele o Messias, pensavam, né? Olha, é melhor a gente tomar alguma providência, vai que tiram o corpo dele, depois pensam que ele aquela coisa toda. Então automaticamente Maria pensa no pior. Ela pensa pegar o corpo dele, desovar em algum lugar, despedaçar, colocar em pedacinho, tacar o fogo, cremar. Ai meu Deus, cadê o corpo do Senhor? Desespero. Desespero. Não é de um corpo estranho, é do corpo do seu Senhor. O seu Senhor. É muito amor envolvido, gente. Quando chega lá e desesperado, o que ela faz? Imediatamente ela vai procurar gente que não foi com ela para o sepulcro, gente que não teve a ideia que ela teve, gente que não estava na visão que ela estava. Mas é o desespero, ele faz a gente pedir ajuda para quem não devia. Não, eu não estou falando mal de Pedro e João, não. Eu estou simplesmente falando de uma diretriz. Quando Deus te der ela, não saia dela. Ocorre então que, buscando ajuda, ela vai atrás de Pedro e João. Quem é Pedro? Pedro ela vê como de fato foi o apóstolo, o proeminente da igreja, o que falaria, o sanguíneo que defenderia, né? Então ela vai, olha a disposição, acorda cedo, vai lá, tá fechado, aí volta, aí vai correndo de novo. Não estou inventando não, a Bíblia diz que ela corre. Ela não corre para chegar, mas quando vê o desespero, corre para voltar. Porque o ritmo que fazemos as coisas depende da pressão que vivemos dentro dela. É por isso que às vezes a gente chega devagarinho no sepulcro, e aí Deus permite o imprevisto para a gente aprender a fazer correndo. Aí ela vai e corre. Quando ela chega lá, ela chama. Aí ela volta com eles e corre de novo. Aí quando está lá na frente do sepulcro, Pedro e João, a Bíblia diz que João sai correndo apressadamente. Chega primeiro que Pedro. Mas sepulcro é lugar de dor. Não é tão fácil entrar no sepulcro quanto parece. Não é tão fácil lançar um projeto e ter que desenvolvê-lo vivendo um momento de dor. Só que não dá para esperar ficar bem para fazer o que precisa ter feito. Tem que ser feito. E se vai ser com dor, tem que ser feito. E se vai ser meio triste, tem que ser feito. E se eu vou com febre, tem que ser feito. E se a pence do vestido não ficar muito bom, eu vou, tem que ser feito. E se a voz não estiver muito boa, eu canto, porque tem que ser feito. E se a retórica não estiver muito boa, eu entrego na minha linguagem, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Aí chega ele na frente. Ele vai correndo, apaixonado por Jesus. Foi com Cristo até o final. Ouviu da boca do mestre quando lhe disse: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Era muita intimidade.
muito amor envolvido. Ele chega quando ele pensa, roubaram. Sabe aquela coisa de intenção? Naquela hora ele agiu como Maria. Primeira intenção para depois calcular. Só que quando chegou não teve coragem de entrar. Ficou na porta. Por qual motivo? Pergunto só naquele grande dia. Mas eu acredito que você pensa estar preparado para fazer coisas que só quando você se depara você vê que não estava tão pronto. Ele corre na frente, mas quando ele chega lá não entra. Sabe por quê? Sepulcro é lugar de dor. É a segunda vez que eu repito isso nessa tarde. Sepulcro é lugar de dor. Aí ele para, Pedro chega depois, mas entra. E quando ele entra, João se sente autorizado para entrar. Por quê? Porque lugar de dor, ninguém consegue entrar sozinho. Depois que Pedro chega, aí ele entra. Pedro chega, ele entra. Você chegou primeiro, por que não entrou? Porque eu estava sozinho, mas agora que ele chegou, eu entro com ele. Pega na mão de alguém aí. Ei, obreiro. Ei, pastor. Pega na mão de alguém aí. Ei, minha irmã, segura a mão de alguém aí. Aleluia, aleluia. Não precisa dizer nada, só segure a mão e permita passar para o seu corpo, para a sua alma, a verdade que eu reproduzo neste santo altar agora. Permita que Deus te use como companheira, como companheiro, para ajudar pessoas a entrarem em lugares que elas jamais entrariam sozinhas, para resolver coisas que elas precisam fazer. Aperte a mão desta pessoa e pergunte para ela, entra comigo? Pergunte, entra comigo? Entra comigo? Qual foi o semblante dela? Qual foi? Se foi positivo, levanta a mão dela para o alto. Aleluia. Deus está te dando uma amiga. Deus está te dando um amigo. Deus está te dando um companheiro para te ajudar a entrar no lugar da dor. Ei! Aleluia! Aleluia! Aleluia, chega de viver no ostracismo, chega de viver distante do que Deus tem pra gente, chega de entrar no culto da paz do Senhor para 1, para 2 e ir embora sem mandar tchau. É tempo de envolvimento. Sobre o que você quer falar, vamos falar. Sobre o que você quer conversar, vamos conversar. Qual é a área da sua dor? Eu quero te ajudar. Aleluia. Veja bem, ele entra. Quando ele entra, aí a Bíblia diz assim, ó, que eles entraram e viram o lençol, viram o lenço, viram tudo que tinha acontecido e saem batidos do sepulcro e vão embora. Então chega o verso 9 dizendo: e os discípulos voltaram para casa. Que casa é essa? A casa dos refugiados. Que casa é essa? A casa de quem está com medo. Que casa é essa? A casa de quem está escondido. Que casa é essa? A casa dos procurados. Enquanto isso, Maria está bem na rua. Já correu e voltou 2 vezes. E eles estão lá. E a Bíblia diz assim: eles voltaram. Maria, porém, ficou. Enche a boca e diga: ficou. Diga: ficou. Ficou aonde, irmã Camila? Ficou exatamente no mesmo lugar em que ela projetou ir logo mais cedo. E ela ficou como? Ficou chorando, mas ficou. E ela ficou como? Ficou muito triste, mas ficou. E ela ficou como? Ela ficou olhando eles de costa. Enquanto eles vão, ela ficou. Quem está indo embora? Quem eu pensava que podia ajudar. Quem está indo embora? Quem eu jurava que ia resolver. Olha Maria olhando, olha o pensamento. Quem está indo embora? Quem eu tinha certeza que ia montar uma comissão de busca para saber onde foi parar o... ela está vendo eles de costas, estão voltando. Fica chateada com Pedro e com João não, Maria. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, teve gente que você chamou para olhar o seu lugar de dor. Sepulcro é o lugar da dor, lugar de morte, lugar em que faleceu a esperança, lugar em que morreu o herói. Ei, sepulcro é o lugar em que a quimioterapia não deu mais jeito, onde morre a esperança. Sepulcro é o lugar onde o câncer de mama tira a mama da mulher. Morreu, acabou. Sepulcro, lugar de dor. Sepulcro é aquele lugar que o marido montou a mala e foi-se embora. Sepulcro é aquele lugar em que o filho entrou e morreu, acabou a esperança. Ele disse: sou homossexual.
Sepulcro é aquele lugar de quem tinha um ministério lindo e por causa de uma queda pensou: nunca mais me levanto. Acabou a esperança. No desespero, a gente chama um e outro para olhar o que nos aconteceu. Me ajuda. Olha meu filho, olha meu marido, olha meu casamento, olha meu seio, olha minha cabeça, olha o que a doença me fez. E sabe qual é a maior dor? É que eles entram, vêm, mas não ficam. Aceita o nosso convite, vai na nossa casa, toma o nosso café. E quando a gente expõe a vida toda, eles tomam um café, levantam, vão embora e nunca mais voltam. E a gente pensa: acabei de contar tudo, acabei de me expor por completo. Você procura às vezes quem você acredita que tem mais proeminência na igreja do que você, e você pensa: vai dar certo. E quando não dá, você ainda fica com raiva de Pedro e João. Não estou dizendo que é o caso de Maria, eu estou parafraseando para o nosso contexto. Mas Deus está dizendo: perdoa o teu Pedro e perdoa o teu João. Irmã Camila, o nome dela não é esse não, o nome dela é outro. Hoje é Pedro, Deus está dizendo: perdoa. Não, irmã, eu estou com o nome dele aqui na ponta da língua, mas não é João não, hoje é João, perdoa. Perdoa por quê, irmã Camila? Porque quem chamou para o projeto que você começou foi você. Quem chamou foi você. Ei, eu não vim te julgar. Você fez o que eu faria e provavelmente já fiz, estando no seu lugar. Se não deu certo com Pedro e João, não significa que não nasceu para não dar certo, significa apenas que não deu certo com eles. Ela chega no sepulcro e fica. Veja bem, ela fica, sabe por quê? Que eles não ficam? Por um único motivo. Quem sou eu para falar de Pedro e João? Não estou doida nem nada. Mas olha que coisa tremenda. O verso de número 20 vai dizer assim, ó: na madrugada, no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. Quem foi? Siga só, Maria. Quem foi? Quem decidiu fazer um projeto? Quem acordou cedo? Quem quis ir lá? Quem se voluntariou? Quem se, abre aspas, aventurou? E por que agora ela quer que Pedro e João dê conta de terminar o que ela começou? Deus me trouxe hoje aqui, colocou uma palavra profética na minha boca, e esta palavra é: você vai terminar o que você começou. Não é ninguém, não sou eu, não é ela, não é ele, é você que vai terminar. Chega de viver ciclos de frustrações na sua vida. Começa a trabalhar num departamento e não termina. Começa a educação de um filho e não termina. Começa a administração de um casamento e não termina. Tem gente que já está no quarto do casamento, é ciclo de frustração, começa e não termina. Tem gente que tem filho, mas um é criado com a mãe, outro é criado com a tia, outro é criado com a avó. Por quê? Porque começa, mas não termina. Tem gente aqui que já podia ter 2 faculdades, mas ainda não tem nenhuma, porque começa a educação física, não termina, começa a psicologia, não termina, começa a administração, não termina. Tem gente aqui que já era para estar com o ministério desenvolvido, mas começa a liderar, entrega o cargo no meio do ano, começa a reger, entrega o cargo no meio do ano, começa a pregar, para de pregar para cantar, começa a cantar, para de cantar para pregar. Deus está dizendo: a partir de hoje, você termina o que começa, você termina o que começa. Você começou, você vai terminar. Pega na mão de pelo menos 2 pessoas aí. Pega na unção de Deus, aperta. Aperta a mão dela, aperta a mão dele e diga: começou, termina. Aperta ele e diga: começou, termina. Começou, termina. Mas Pedro não ficou. Projeto não é dele, ele não tem obrigação de ficar. Ela fica. Aí quando ela fica, fica como? Chorando, mas fica. Fica como? Triste, mas fica. Sabe por quê? A gente tem que parar com essa agonia de achar que o tempo do favor é o sinal para ficarmos. Isso não pode ser uma regra, porque senão no primeiro vento a gente se levanta e vai. Ela ficou sem ter a solução, mas ela ficou. Por quê? Porque era ungida. Por quê? Porque era santa. Por quê? Porque jejuava mais do que os outros? Por quê? Porque ela era mais ovelha do que Pedro e João? Não. Ficou por um único quesito. Quem começou o projeto é ela, então a responsabilidade é dela. Quem é Maria? Maria é o tipo de mulher que eu luto para ser.
Maria é o tipo de mulher que hoje você vai sair daqui guerreando para ser. Que mulher é essa? Uma mulher que se responsabiliza por aquilo que faz. Ela toma para si a responsabilidade de saber aonde está o corpo do seu Senhor. Ela está ali agora chorando, sem solução. E tem mulher que entrou hoje aqui dando glória a Deus porque é teimosa, dando aleluia porque é durona. Tem mulher aqui que meteu um salto só de raiva. Eu tenho uma amiga que quando ela está com vontade de chorar, ela diz assim: ah, eu não derramo uma lágrima, Satanás. Coisa dela. E tem gente que não está muito diferente disso não. Veio para cá sem solução, mas veio. Está no congresso sem saber qual será o desfecho da sua história. Matar. Maria fica, e quando ela fica, ela vê eles partindo. Mas ela fica e ela não vai embora. Você tem que ficar. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para alguém: você tem que ficar. É que nem internação de marido. O médico disse que vai passar uma semana no hospital. Aí a família, que é muito unida, se une e diz: olha, para a esposa, nós não vamos deixar você ficar sozinha não. 2 dias fica a mamãe, 2 dias titia, 3 dias vovó, e termina a semana. Só que depois de uma semana o médico diz: olha, complicou o caso, agora ele vai ficar aqui 40 dias. Aí a família, que é muito unida, se junta e diz: olha, vamos chamar os primos e sobrinhos para entrar na escala do plantão também. Aí divide todo mundo. Aí o médico diz assim: olha, agora ele não tem previsão de saída. Titia manda beijo, sobrinho tem que voltar para a faculdade, vovó tem que cuidar do marido que está na sonda. E você não fica porque é boazuda, não. Você fica por um único motivo: você viu que ninguém ficou e percebeu que alguém tinha aqui, aí ficou você. Agora eu quero que você amplie a visão dessa palavra. Tem gente aqui que está num casamento frustrado, quem sabe até derrotado, por um único motivo: ficou quando poderia ter partido, mas decidiu ficar. Ficou. Foi traída, podia ter ido embora, mas decidiu ficar. Tem mulher aqui que o filho já aprontou tanto que você podia ter internado ele numa clínica, ou poderia já tê-lo colocado por causa de crimes dentro da cadeia, apenas para se livrar, mas contudo você decidiu ficar. Ficar. Eu acho muito bonito quem assume responsabilidade. Eu vejo hoje mulheres chorando na área do casamento e não abrem mão. E eu, muito curiosa, às vezes pergunto: mas me diga, como foi isso? Como é que esse homem é tão traste, tão treva? E como é que você, tão abençoada, casou com essa prova? Sempre que eu investigo a fundo, porque eu investigo, quem toma comigo conselho, eu investigo a fundo. Não me conta só o que quer não, vai me contar o que não quer também. Aí a fundo a pessoa pergunta: não, mas um dia Deus usou um vaso e disse assim. Não, mas Deus usou meu pai, papai, e disse assim. Não, mamãe nunca concordou. Sempre tem um negócio. Aí decidiu casar, não casou? Agora que casou, não vem fazer graça não. Casou, fica. Casou, fica. Tem gente que é capaz de não aguentar. Ou vai varar o sapato em mim, ou vai levantar e vai embora agora. Mas as Marias vão ficar. Casou, fica. Fica. Irmã, não era para eu ter feito, pode ser que não, mas agora que fez, vamos resolver. Agora que fez, vamos até o final. Agora que fez, vamos melhorar. Agora que fez, vamos solucionar essa situação. Isso é para filho, é para ministério, é para tudo. Aceitou o cargo, não aceitou? Então agora não vem fazer graça de entregar antes de acabar, não. Fica! 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 Aceitou a Cristo, não aceitou? Está pensando que vir no altar de Deus é oba-oba? Não é não. Você veio no altar, você disse que Ele é o Senhor, Salvador da sua alma. Aí está dizendo: irmã, hoje eu vou na igreja ouvir uma palavra, porque se Deus não falar comigo eu vou embora. Pois se Deus não falar contigo, tu volta semana que vem para ver se Ele fala de novo. Fica! Ficou chorando. Mas sabe o que é interessante? Ela queria que eles entrassem no sepulcro e eles entraram, mas eles não ficaram. Por quê? Não adianta entrar e não ficar, certo? Certo? Mas também não adianta ficar e não entrar. E ocorre que Maria ficava, mas até então ainda não tinha
entrado. Ela chamou gente de fora para entrar onde nem ela tinha entrado ainda. Aí a gente às vezes fica chateado quando vê Pedro e João indo embora. Eles estão indo embora, quem sabe por um motivo. Porque eles perceberam que você e eu convidamos eles para entrar num lugar que nem a gente quis entrar. Irmã Camila, não entendi. Vou falar rasgado, porque cara de brisa me irrita. Irmã Camila, ora por mim. Aí quando você está orando, ora um dia, ora dois. Tinha uma irmã que visitava a consagração que nós dirigíamos. Ela dizia: ora pelo meu filho. Meu filho me bate a porta na minha cara. Eu penso: meu Deus, que coisa triste. Falei: nós vamos orar, irmão. Primeira semana de oração, orando, segunda, terceira, quarta. Quando deu 2 meses, eu perguntei para ela: irmã, e aí, como está? Porque quem ora espera resultado. Irmã, como está? Ela falou: não mudou nada, ele está cada dia pior. Eu falei: tem alguma coisa errada. Aí vai eu investigar a vida do ser humano. Porque eu não aguento, irmão, não aguento. O negócio de Deus é de cobrir mesmo, o meu é de investigar. Aí eu cheguei para ele e falei: irmão, não é possível. Nós estamos aqui com ciclo de oração. Não sou apenas eu, está aqui as outras irmãs orando. A foto, a senhora vem aí, bota o nome dele na cesta de oração. Coisa de Assembleia de Deus, né? Ciclo de oração. Aí traz pente, traz escova, traz fronha. Eu nunca critiquei nada, eu uso a fé do povo. Eu quero isso, então tá bom, vamos orar. Aí não mudou nada. Aí eu falei: minha irmã, quantos anos tem esse menino? Que te bate, que te xinga, que joga coisa na tua cara? Ela disse: irmão, o rebelde tem 12 anos. Eu falei: 2 meses de oração para esse pirralho, não. Falei: minha irmã, eu não oro mais por ele a partir de hoje, não. A partir de hoje eu oro pela irmã. Eu falei: minha irmã, ele é teu filho? Ele é meu filho. É a senhora que compra a roupa dele? É a senhora que bota comida na mesa dele? Então pega uma vara ungida, minha querida, entra dentro daquela casa com som, com poder e autoridade e mostra que você fica, mas entra. Você quer que eu entre numa causa que nem você entrou? Pega na mão de alguém aí e diga: entra, 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 entra. Você quer ver uma coisa que às vezes me incomoda? É um traumazinho de púlpito. Todo pastor tem esse trauma. Todo líder, perdão, tem esse trauminha. É aquela pessoa que escolhe um líder para cuidar dele. Isso é muito bonito. E você percebe que a pessoa não muda. Então no final de todo culto, o culto é uma bênção, Deus fala, canta, tem oração, tem poder. Aí a pessoa sempre diz assim, ela fica te olhando para ver se você olha para ela. Aí quando você olha para ela, diz assim: aquilo me dá uma... Eu falo: Jesus, não é possível, 3 horas de culto, batismo com fogo, é unção, é profeta rodando, é vaso entregando, é louvor, é, meu Deus, o que quer falar? Fala nada, vai embora. Não quer falar. Aí quando a gente chega é a mesma história repetitiva. Por quê? Porque fica, mas não entra. Fica. Vem no culto, mas não entra no culto. Vem no ensaio, mas não entra no ensaio. Você acredita que tem gente que está aqui, que faz parte do ciclo de oração e ação da igreja, e veio com roupa sem ser de uniforme? Que gente é essa? É gente que fica, mas não entra. Fica, mas não entra. Você acredita que tem gente nesse culto que separou esses 2 dias de glória do Corafesp para poder, diz ele ou ela, para adorar ao Senhor, mas enquanto um canta, olha para o relógio, enquanto um prega, olha para o relógio? É gente que fica, mas não entra no culto, mas quer que os outros entrem. Pedro e João entraram, mas não ficaram. E ela, glória a Deus, ficou, mas também não tinha entrado. Ficou lá do lado de fora, chorando. Só que a Bíblia vai dizer que ela inclina a parte do corpo, do tronco para dentro, agacha para olhar para dentro do sepulcro, provavelmente para investigar, para saber o que podia ser feito. Isso aqui é tremendo, porque quando ela faz isso, quando ela chega perto e chorando naquele momento de tribulação e dor, ela vai ver 2 anjos. Quantos anjos? Quantos anjos? 2 anjos sentados em cima da pedra. Minto, um na pedra e outro dentro. Aí ela chega, ela vê o lençol que eles viram,
ela vê o lenço que eles viram. Pedro e João viram ou não viram? A Bíblia diz que Pedro entrou e viu o lenço. Pedro entrou e viu o lençol. A Bíblia diz que João, quando entrou, viu o lenço. A Bíblia diz que quando João entrou, viu o lençol e viu que estava vazio, viu que não tinha o corpo, ele viu pedra, ele viu tudo aquilo ali. Pedro viu, Maria viu, João viu. Agora olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o lenço ela vê, o lençol ela vê, mas tem uma coisa que ela vê que Pedro e João não vê. Não há relato em que Pedro e João digam ter visto os anjos. Mas Maria vê. Vê aonde? Quando ela entra no lugar da dor. Tem coisa aqui que não adianta botar na fitalina no baú de esquecimento. Deus está dizendo, bota para fora e vamos tratar. Deus é muito bom e Ele cura suas emoções. Mas também deu aos homens sabedoria e ciência na área da psicologia, da psicanálise. Tem mulheres aqui que foram abusadas na sua infância e estão tentando colocar pano por cima. E o Senhor está dizendo, isso não está dando jeito. Vamos entrar aí, vamos resolver. O que aconteceu quando você não podia se defender? O que aconteceu quando você foi traída? O que aconteceu quando você foi abusada? Eu sei que não é fácil e não precisa nem da glória. Mas o que Deus está dizendo é, o projeto é seu, o lugar da dor, foi você que chegou primeiro. Então se você decidir ficar, Deus te dá certeza que você verá coisas que outras pessoas viram, porém você verá além. Maria naquele dia viu além. Ela viu o que eles viram? Viu. Mas ela também viu coisas que eles nunca viram ali. Talvez alguém olhe para um filho seu e diz, isso não tem jeito. Isso bebe, isso fuma, isso cheira, isso se prostitui. Já não chama nem mais de gente, chama de isso. E Deus está dizendo, entra. Olha e veja que bebe, bebe, fuma, fuma, cheira, cheira, prostitui, prostitui. Mas olha além da dor e veja além. Anjo é coisa que vem do céu, não tem na terra. Então quando ela vê os anjos, o Senhor falou comigo, Camila, diga ao meu povo, que quem fica, quando poderia ter partido, verá o céu se revelando ao seu favor. Aleluia, levante a sua mão, eu estou profetizando. O Senhor abrirá o céu em seu favor. Você verá coisas que outras pessoas não viram. Você sentirá coisas que outras pessoas não sentiram. Você terá a oportunidade de vivenciar visões sobrenaturais que outras pessoas não viram. Por isso o Senhor está dizendo, fica porque eu vou te mostrar coisas que quem não fica não pode ver. Quem não fica não pode ver. Ela entra, inclina o corpo, reta, e coloca para dentro. Quando ela faz isso, ela entra. Agora vamos aplicar isso aqui, rapidinho. Deus está dizendo literalmente para nós, se você não grava nada que eu falei nesses 45 minutos, grave isso. O Senhor está dizendo, quando decidir ficar numa situação, esteja disposto a entrar. Não fica para fazer fita não. Em outras palavras, como eu digo, já que ficou, já que ficou, entra. Já que ficou, entra. Ah, agora eu vou falar. Aí fica toda orgulhosa, vaidosa, bonitona, se sentindo a mais santa de todas. Porque diz assim, irmã, eu fui traída, mas fiquei porque não gosto de divórcio, fiquei porque sou líder, fiquei porque tenho cargo, fiquei porque não estou a fim de passar problema, luta, vento, então eu fiquei. Aí fica, mas fica ressentida, mas fica irada, fala mais rasgado, fica, mas não beija mais, fica, mas não namora mais, fica, mas não bota mais a comida no prato dele, fica, mas não compra mais uma lingerie, fica, mas não passa mais perfume, fica, mas não dá mais satisfação da onde vai. E diz, eu fiquei. Se ficar e não entrar, o que adianta? A mesma coisa que adiantou para Pedro e João, entraram, mas não ficaram. Então o Senhor está dizendo, você não ficou? Então já que ficou, agora veja bem, se você guerrear contra o seu casamento, quem vai ser a maior prejudicada?
Irmão, mas é que é uma pombagira que entrou na vida dele. A pombagira, já que ficou, entra pra quê? Entra pra mostrar que não tem pombagira. Entra pra mostrar que não tem macumbaria. Entra pra mostrar que não tem feitiçaria que vai tirar o homem que é meu e vai colocar na mão de ninguém. Levante a sua mão. Deus está te revestindo de autoridade para que você, já que ficou, entre, lute pelo seu casamento, lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelo seu ministério. Bata na mão de pelo menos 3 pessoas aí e diga para esta pessoa: entra, não ficou, agora entra, já que ficou, beija, já que ficou, abraça, já que ficou, renova, já que ficou, ora. Tudo bem? Os vizinhos dizem que o menino, com perdão da expressão, é uma peste. É peste, mas é teu filho. O genro da tua filha é uma treva. Então você trate de ser luz, porque essa treva está na tua casa, porque ele é da tua família. Então, minha irmã Camila, o Senhor está convocando as Marias dessa tarde. Entra. Por que entra? Porque enquanto ela estava do lado de fora, em todo o tempo, Jesus estava perto, mas apareceu para ela? Apareceu para ela? Por que Jesus está perto vendo ela chorar e não aparece? Por que Jesus está perto vendo ela sofrer e não aparece? Por que Jesus está perto vendo a dor dela e não aparece? Por que, irmã Camila? Porque Ele quer dar para nós um tempo de provarmos o quanto envolvidos estamos no que dizemos que nos responsabilizamos. Pergunta é: quanto você investe no seu casamento? Quanto você investe no seu filho? Quanto você investe no seu ministério? Quanto você se compromete com o que você diz que se responsabiliza? Jesus está esperando ver você entrar. A Bíblia diz que quando ela inclina a parte do tronco e coloca a cabeça para dentro do lado de fora, eita, ele aparece. Faz a mesma pergunta dos anjos: mulher, por que chora? Jesus é terrível. Jesus sabia ou não sabia porque ela estava chorando? Sabia ou não sabia porque ela estava chorando? Jesus pergunta para dar a ela uma oportunidade linda de confessar o motivo de tudo aquilo. Oh. Quando ela entra, ele aparece. Jesus me trouxe aqui para dizer: diga para Maria que eu estou vendo as lágrimas dela. Diga para essa Maria: essa daí que está de rosa, essa daí que está de saia, essa daí que está de calça. Diga para essa Maria que eu vejo quando ela chora na madrugada. Diga para essa Maria que eu sei tudo que ela fala comigo no trajeto: igreja, trabalho, trabalho, igreja, igreja, casa, casa, trabalho. Diga para essa Maria que eu tenho ouvido tudo, mas só vou aparecer quando eu ver que além disso tudo ela decidiu entrar. Aleluia, entra Maria, entra. Entra Maria, eu não sei para quem o Senhor está dizendo: entra Maria, entra Maria, resolve, conversa, liga para quem tem que ligar, fala com quem tem que falar, abraça quem tem que abraçar, pede perdão para quem tem que pedir. Entra Maria, entra Maria. Maria não quer pregar, então estuda a Bíblia, Maria. Quando for pegar o microfone, Maria, da paz do Senhor, coloca a voz para fora. Entra Maria. Não quer ser usada como profeta, Maria, então quando Deus encher tua boca, Maria, entra Maria, entrega o rolo profético, Maria. Ei Maria, não quer ser usada por Deus? Quando Deus te encher e te mandar sair do lugar para abraçar alguém, não fica esperando confirmação, não. Levanta da cadeira, abraça. Entra Maria, entra Maria, entra Maria. Entra. Ela entra, ele chama, ele aparece. Oh. E o que vai acontecer? Vai acontecer com Maria o que nunca mais vai acontecer na vida de ninguém. O quê? Ela vai ser a primeira a ver o Cristo ressurreto de primeira mão. Quando você quer ficar, quando você decide ficar onde poderia ter partido, Deus te proporciona coisas que você nunca viu na história de ninguém.
Vou repetir, você não entendeu. Quando você decidir ficar e lutar por coisas que você poderia ter decidido ir embora, mas decidiu ficar, Deus vai te mostrar coisas que não mostrou para ninguém. Deus vai fazer na tua história coisas que nunca fez na história de ninguém. É lindo ver Maria trabalhando em prol do corpo. Maria quer saber e não arreda o pé dali enquanto não ter notícia do que foi feito do corpo. Abre a boca e diga corpo. Diga corpo. Corpo não é vida, corpo é corpo. Corpo não é alma, corpo é corpo. Corpo não é amor, corpo é corpo. Corpo é pele, pele que apodrece. Corpo é carne, carne que se desfaz. Corpo é pó. Mas a Bíblia vai dizer que Maria faz tudo isso e na mente dela ele já está até vivo. Perdão, ele já ressurgiu dos mortos, mas na mente dela ele ainda é só um corpo. Mas isso não faz ela ir embora. Ei, quem sabe esse casamento já virou só um corpo. Esse filho, um corpo. Esse ministério, um corpo. Tem gente na tua casa que já virou só um corpo. Quando eu falo disso, eu não consigo não citar Rispa. A Bíblia diz que a mão de Davi, ela tem os seus filhos mortos. E agora, estando mortos, seus corpos, não é sua vida, não é sua alma, não é o seu amor, são os seus corpos, estão expostos à mercê do perigo de aves de rapina e de bestas feras que saem à noite a caçar. Então sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Rispa fica lá, pelejando pelos corpos, lutando pelos corpos. Por que ela faz isso se os filhos já estão mortos? Porque a dignidade é maior do que a vida. Então ela fica lá para preservar a dignidade. Ela pensa: tá morto, mas é meu. Tá podre, mas é meu. É meu, sabe o que é isso? Ela quer lutar para trazer dignidade ao que restou. E o que ela está fazendo não vai promover para ela só dignidade da sua casa, mas dignidade em toda a comunidade local. Pelo seu comportamento de cuidar desses cadáveres, a Bíblia vai dizer que Davi manda anúncio e prepara um sepultamento de honra para esses homens que ele mesmo havia mandado notícia de morte, justamente para dar honra e trazer de volta a dignidade dessa mãe que lutava pelo corpo dos seus filhos. Pensa que lutar por corpo é coisa mole? Não é não. Lutar por corpo é coisa muito difícil. Sabe por que é difícil? Ela tem louça para lavar em casa. Sabe por que é difícil? Ela tem casa para varrer em casa. Sabe por que é difícil? Ela tem oferta para entregar em casa. Sabe por que é difícil? Ela tem outras atividades para cumprir em casa. Mas ela está deixando essas atividades para cuidar dos filhos dos seus cadáveres mortos. Sabe o que é isso? Em tempo de dor, prioridades mudam. Prioridades mudam. Quem sabe ela está lá e alguém diz: Rispa, não vai lavar louça não. Rispa, não vai varrer casa não. Por quê? Porque a Bíblia diz que entra dia e noite. E ela está lá. Está lá fazendo o quê? Cuidando do corpo dos mortos. Aí a Bíblia vai dar ênfase à seguinte coisa: de dia ela trabalha com lenço. Está fedendo. Os meninos estão mortos. Os homens perecem. Já há dias ali. Mas a Bíblia diz que durante o dia, para proteger das aves de rapina, atraídas pelo cheiro da carniça, pelo cheiro da putrefação que saía do corpo dos seus filhos, ela guerreava com as aves, trazendo um lenço na mão para espantá-los. Ó, Deus está colocando um lenço na tua mão aí, minha filha. Bota as aves de rapina para correr. Bota as aves de rapina para sair. Bota as potestades. Coloca para fora esses demônios malignos, essa opressão. Quem tem uma toalha, um lenço, levanta pela fé. Vai guerreado, guerreia. Vai, mulher, luta pelo corpo. Luta pela dignidade do seu casamento. Luta pela dignidade do seu ministério. Luta pela dignidade da sua casa. E à noite, irmã Camila, eu descanso? Não. A Bíblia diz que à noite o inimigo muda. Tem inimigo que trabalha de dia e tem inimigo que trabalha de noite. De dia ela espanta a ave, de noite ela acende tocha. Né, camaracéuia. Quem sabe, gente,
Quem sabe como louca, num campo aberto, aonde foram mortos seus filhos, roda ela de um lado para o outro com tocha na mão. Deus está colocando uma tocha na tua mão para tu proteger a tua família, para tu proteger a tua igreja, para tu proteger o corpo dos mortos que estão mortos agora. Tocha na mão. Sabe o que é isso? Demonstrar que aonde está o corpo do morto, respeito, porque tem gente viva na área. Não, você não entendeu. Ela é mana cobre, ela é mana cantere, mana comenere cai, chumende calamanto que manaracé. Se tem baterista, vem comigo agora. Agora com tocha na mão. O baixista pode chegar junto também, porque as rispas, as Marias vão sair daqui com tocha na mão. De noite é fogo, de dia é lenço, de dia a gente chora, de noite a gente ora, de dia a gente chora, de noite a gente ora. Bota fogo nessa mão, bota fogo na tua casa, bota fogo no escuro. Orema canderele baracheia, alabacomenere canto é. Recebe unção para entrar, recebe unção para fazer, recebe unção para decidir. Vou falar no literal, que é para todo mundo entender. Deus, o Senhor, está te dizendo: não abra mão do corpo enquanto você não souber o fim dele. Irmã Camila, eu não entendi. O que tem a ver Maria com rispa? Ambas pelejavam por corpos, mas Jesus ressuscitou. Os filhos de Rispa morreram e não ressuscitariam. E o que há em comum entre ambas? Ambas não sabiam o destino final. Jesus, para Maria, desaparecido. Jesus, os filhos de Rispa, para Rispa, sem fim, porque estavam sem sepultura. E essas mulheres, eu não sei se você lembra, mas eu comecei a mensagem dizendo que esse tipo de Maria é Maria que só sai do cenário da dor depois que ela conclui o que ela começou. Hoje Deus está Hoje Deus está selando um tempo. Guarde isso, porque isso não está no esboço, isso não está na palavra. Isso faz parte de uma atmosfera profética, de uma direção atual que Deus está trazendo. Deus está fechando um tempo de coisas inacabadas. E Ele está dizendo: é chegado o tempo de conclusão. Eu estou recebendo isso muito forte para a minha vida aqui. Coisas inacabadas. Corafesp é todo ano? Pois ano que vem vai ter gente dizendo aqui: irmã, tinha algo que se arrastava na minha vida há anos, mas o testemunho que eu trago é que o Senhor fechou um ciclo. Fechou
Fechou, fica de pé do seu lugar, fica de pé do seu lugar, num salto de glória. Num salto de glória, num salto de glória. Vem, vem, vem na glória, vem na glória. Vem, vem com aleluia. Vem chorando, mas vem. Vem triste, mas vem. Cabisbaixo, mas vem. Vem, vem, vem. Talvez um pouco enfraquecido, mas veio. Ei, e já que ficou. Já que ficou. Vem, galeria, já que ficou. São exatamente 5 horas, nós vamos terminar esse momento agora. Agora veja bem. Pastora Keila tem mais ou menos noção de que horas eu peguei? Pode falar sem constrangimento, eu sei que eu falo muito. Não sabe que entrou tanto que perdeu até a noção da hora. Nós somos assim. Vamos supor que eu tenha pegado 4 horas, 10 para as 4. Perdão, enfim. Se você achasse que tudo isso é uma loucura, depois de 30 minutos, que é o padrão de uma mensagem pequena, você poderia ter pensado assim: eu já estou aqui há mais de 2 horas e meia, esse povo não tem ética, eu vou levantar e vou embora. Eu não ia concordar, mas você estava no seu direito. Quando deu 5 horas e você percebeu que ficou 1 hora ouvindo ministração, entre outros 1 hora e 40 minutos em louvores e orações e saudações, você poderia ter pensado: 3 horas no culto é tempo demais, já deu o que tinha que dar. Poderia ter ido embora e pensado: eu não aceitaria, mas eu entenderia. Você estava no seu direito. Agora eu não posso aceitar, e você só vai me paralisar, me dando uma paulada na cabeça. E tem que ser forte. Eu não consigo aceitar e nem entender. A minha inteligência não permite isso. Você entrar aqui, teve gente que entrou aqui 1 hora da tarde. Quando eu estava saindo para almoçar, eu vi uma multidão de gente subindo, porque isso aqui é uma glória. Que isso seja filmado para ser compartilhado em outros países, para que pessoas venham e a gente tenha que dar um jeito de colocar mais horário, porque entra um povo e sai outro. Esse povo aqui tem nada a ver com o povo que estava cedo. Fiquei impressionada com isso. Então tem gente que entrou aqui 1 hora para garantir um lugar e está aqui até agora. Você podia ter ido embora 3 horas. Se você tivesse ido embora 4, você deu 4 horas de culto. Mas o pessoal que veio, me parece, pastora Keila, que veio para ficar. E elas são do tipo que estão pensando assim: quer saber, já que eu fiquei, então preste atenção. Ainda há um culto à noite, provavelmente vai finalizar agora. E o que eu quero dizer é o seguinte: é muita ignorância. Me perdoe, mas eu sou direta. É muita ignorância você ficar aqui o tempo todo e na hora que está acabando, ou seja, quando está todo mundo entrando, você pegar a bolsa e enfiar dentro debaixo do braço a Bíblia e sair correndo só para ser o primeiro da fila a sair. Hoje Deus está dizendo: te faço uma proposta contrária. Que tal se a primeira da fila entrar? Já que ficou? Aí eu não aguento. Eu estou falando com muitas líderes de congregação aqui e de outros lugares. E tem pessoas aqui que dizem assim: irmã, eu só estou naquela igreja porque Deus ainda não mandou eu sair. Aí eu fico. Fica, mas não oferta mais. Fica, mas não dizima. Fica, mas não participa mais das festas. Não compra mais de cantina. Não abraça mais as irmãs. Ou seja, fica, mas não entra. E aí quer tentar reproduzir isso em outro lugar. Graças a Deus eu não estou vendo aqui, mas se houver, já tem uma advertência que é para constranger, né? A nossa natureza humana que é má, né? Aí fica no culto. Ô filho, tu não ficou? Tu não ficou? Irmão, mas eu acho errado. Tudo bem, mas não ficou? Irmão, mas eu estou cansado. Ok, mas não ficou? Irmão, mas eu estou sentindo calor. Tudo bem, não ficou? Então quer saber? Joga o relógio no mar de esquecimento e pensa o seguinte: já que eu fiquei, eu vou dar glória para ver se eu sou batizado com o Espírito Santo. Já que eu fiquei, eu vou dar aleluia para ver se eu sou curado. Oh, entra,
entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Entra, porque Deus vai solucionar questões antigas na tua vida. Eu fecho com vocês aqui, ó. Tem um grupo de pessoas aqui, é um grupo pequeno, mas tem um grupo de pessoas aqui que fica, vem para o culto. Tem gente que está aqui que ainda não serve a Deus em nenhuma igreja evangélica, mas é mais crente do que muito crente que serve. Vem para a igreja, dá oferta, dá dízimo, leva até o lenço de lembrança. Aí diz assim: irmã Camila, mas eu não entrego a vida para Jesus porque eu não consigo, não sei, parece que eu não consigo ser crente. Você está equivocado, e hoje eu vim te trazer o entendimento disso. Irmã, eu não consigo, parece que eu não consigo ser crente porque eu venho e volto, venho e vou. Ô crente, ô minha filha, você não entendeu que o que você não consegue é ser ímpia? Quem não quer ser crente vai embora, não dá nem tchau, não vem no Corafest, não vem. Agora, quem quer ser, ainda que por um momento diz não conseguir, não consegue ficar longe. Aí eu vou lá pelo menos no congresso. Aí sabe o que eu acho lindo? Diz que não consegue ser crente, mas canta as músicas que a gente canta, chora mais que a gente, discerne a paz do Senhor que envolve o ambiente, se arrepia com a presença do Espírito Santo. Então veja bem, você já ficou, só falta você. Agora, sua vida não será transformada enquanto você ficar e não entrar. Vem no culto, mas quando a gente pergunta: quem quer fazer um concerto com Deus hoje? Quem quer fazer uma aliança com Cristo? Aí você, movida pela timidez e pela vergonha, não vem, fica retida. Só que com todo respeito, o que a sua timidez fez por você até hoje? Nada. Em contrapartida a isso, o que Jesus tem feito por você até aqui? Então é uma questão de reconhecimento. Não vou me alongar mais, vamos fazer da seguinte maneira: eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, aí da galeria, lá em cima, ó, você que vem à igreja, participa dos cultos, quer seja homem, jovem, criança ou mulher, ouve Deus falar, sente Deus falar. O mundo perdeu a graça para você. Sabe por que você está aqui? Porque você é mais feliz aqui. Sabe por que você não foi embora até agora? Porque aqui dentro você sente coisas que não sente em mais nenhum outro lugar. Você sabe que Deus já te escolheu e tem uma obra na sua vida, e não é mais tempo de teorias. O Senhor tem te chamado para fazer, para quebrar ciclos de frustrações e para viver o que Ele tem para você. Ei mulher, ei varão, você que se afastou dos caminhos do Senhor, e você diz: irmã Camila, Ele sabe que eu preservo o temor no coração. Ótimo. Se você teme no coração, então confessa com a boca, porque não é coisa de Camila, não é coisa de igreja, é coisa de Jesus. E o que Jesus disse foi: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Então você precisa nessa noite confessar. Vai começar a se mover do lugar agora, aí na galeria, para começar. Se houver alguém que entende, não pode passar de hoje. Eu sei que estamos numa maioria de cristãos, mas tem pessoas aqui que precisam hoje vir ao altar de Deus. O Senhor está dizendo: quando você entrar, eu apareço. Quando você entrar, eu soluciono. Quando você entrar, eu resolvo. Quando você entrar, a depressão sai. Quando você entrar, o espanto noturno bate retirada. Quando você entra, a calamidade já não terá tanto poder sobre a sua vida. Comece a sair do seu lugar e venha ao altar de Deus. Eu quero orar por você com a igreja. Eu vou contar de 1 a 3. E se aqui embaixo também houver alguém, tem gente que veio com congregação, mas não serve a Deus em nenhuma igreja evangélica. Deus usou esse povo para te trazer ao lugar do concerto, para você entrar. Oh, é 1, a oportunidade está aberta. É 2, se você é essa pessoa, não espere mais nem um segundo, sai do seu lugar e venha. É 3, vem, eu estou te esperando, eu quero orar por você. Você que quer fazer uma aliança com Deus.
posso me alongar muito, mas eu também não quero encurtar o seu tempo. Quem quer entregar a vida para Cristo, entende, irmã Camila, hoje e agora. Sai da onde estiver e vem. Vem. Irmã Camila, eu quero fazer uma aliança com o Senhor hoje. Eu quero fazer um concerto com Deus agora. Podem adorar. Eu estou te esperando aqui na frente. Rompa com a multidão e venha. Venha, venha. Oh glória, tem uma mulher aqui, aleluia. Isso. Maravilha. Glória, Deus te abençoe. Fica com ela aqui. Se você é filho de crente, isso não te garante salvação. Você precisa confessar Jesus como Senhor. Se você é essa pessoa, sai do seu lugar e venha ao altar de Deus. Eu quero a igreja agora orando. Marias, comecem a orar. Oh Deus, aleluia. Oh glória, aleluia. Venha, venha. Venha, o Senhor está te chamando. Só vai sair do lugar e vir agora quem quer entregar a vida para Cristo. Venha. Aleluia. Eu quero que as moças da frente, jovem, comecem a olhar. Observe se não tem alguém hoje aqui que precisa confessar Jesus Cristo como Senhor. Se ofereça para ajudar. Chega de viver ficando. Hoje o Senhor te convida para entrar. Vem para o altar. Aleluia. Oh glória. Se você está aí na galeria, vem. Desça a presença dele. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós te louvamos por essa noite, por essa tarde, Senhor, este final de tarde. Te agradecemos agora por essas vidas que estão diante do teu altar. Te rendemos graças hoje aqui agora porque salvação e glória chegou até esta casa. Obrigado porque essas vidas não apenas ficaram, mas decidiram entrar para resolver e para viver mudança na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, firma os seus pés sobre a rocha. Nós declaramos esses nomes diante do teu altar, te rogando, ó Deus, que jamais sejam riscados do livro da vida, mas que junto com a igreja arrebatada subam até os portões da eternidade. Em nome de Jesus nós oramos, abençoamos e declaramos, Senhor, salvação, libertação, comunhão e vida plena contigo. Em nome de Jesus. Quem assim concorda, diga. Deus abençoe. Vamos aplaudir a Deus por essas vidas. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Vamos